Você está desperdiçando sua energia com coisas que nunca poderá controlar. As opiniões dos outros, o passado que não pode ser mudado, o futuro incerto, a economia, o comportamento alheio. Tudo isso rouba sua paz e faz você se sentir impotente. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para a verdadeira liberdade? Os estoicos se baseavam em um segredo poderoso. A chave para uma vida tranquila está em foco apenas no que você pode controlar e se libertar do resto. Quando você aprende a direcionar sua atenção para o que realmente depende de você, sua ansiedade diminui, suas decisões melhoram e sua vida muda completamente. Você está pronto para assumir o controle da sua própria vida? Então fique comigo até o final deste vídeo e descubra como aplicar essa poderosa filosofia estoica no seu dia a dia. Foque no que você pode controlar. Você já se sentiu frustrado por algo que saiu do seu controle? Talvez tenha ficado irritado com o trânsito, preocupado com a opinião dos outros ou ansioso por um problema que ainda nem aconteceu. Essas situações fazem parte da vida, mas segundo o estoicismo, a chave para a paz interior é uma mudança de mentalidade. Devemos focar apenas naquilo que podemos controlar e aceitar o que está fora do nosso alcance. Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, acreditavam que o sofrimento humano está muitas vezes ligado ao desejo de controlar o incontrolável. Eles ensinaram que a única coisa verdadeiramente nossa é a forma como escolhemos reagir a situações. O que podemos e o que não podemos controlar. Para entender melhor essa ideia, podemos dividir a vida em duas áreas. O que está sob nosso controle. Nossos pensamentos. Nossas ações. Nossas escolhas e atitudes. Como reagiu aos acontecimentos. Como nos comportamos diante dos outros. O que não está sob nosso controle. O comportamento e as opiniões das outras pessoas. O passado e o futuro. O clima, o trânsito e as decisões do governo. O reconhecimento dos outros pelo nosso trabalho. O sucesso imediato em qualquer área da vida. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, disse: a felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Se você se preocupar apenas com o que pode controlar, será livre. Isso significa que, em vez de perdermos tempo e energia tentando mudar coisas que estão além do nosso alcance, devemos direcionar nossa atenção para aquilo que realmente podemos influenciar. Como aplicar isso na vida diária? Agora que entendemos a teoria, vamos ver algumas formas práticas de aplicar esse princípio no dia a dia. 1. Aceite que algumas coisas simplesmente acontecem. Imagine que você está preso no trânsito e começa a se irritar. Buzinar, xingar ou se estressar não fará o trânsito andar mais rápido. O que você pode controlar? Sua paciência. Você pode aproveitar o tempo para ouvir um podcast, uma música relaxante ou até praticar a respiração para manter a calma. 2. Substitua a preocupação pela ação. Se você está ansioso por uma prova, entrevista de emprego ou qualquer outro desafio, em vez de se desesperar com o que pode dar errado, pergunte-se: o que eu posso fazer agora para me preparar melhor? Se a resposta for estudar mais, praticar, dormir bem ou meditar antes da prova, foque nisso. A ansiedade pelo futuro não mudará o resultado, mas suas ações podem. 3. Não tente controlar a opinião dos outros. Uma das maiores causas de frustração é querer que as pessoas pensem ou ajam de acordo com as nossas expectativas. Mas a verdade é que você nunca terá controle total sobre o que os outros dizem ou fazem. O que você pode controlar? Controla sua resposta. Se alguém for rude com você, não precisa revidar. Se não receber o reconhecimento que esperava, siga fazendo seu trabalho da melhor forma possível. 4. Reduza a influência de fatores externos em suas emoções. Muitas pessoas deixam seu humor dependendo de fatores externos. Se o dia está bonito, fiquem felizes. Se chove, fique de mau humor. Se alguém as elogia, se sente bem. Se são criticadas, se sentem mal.
O problema disso é que a felicidade fica nas mãos do acaso. O estoicismo ensina que devemos buscar uma estabilidade emocional interna, baseada em nossa atitude diante das situações, e não em coisas passageiras. Focar no que podemos controlar é libertador. Isso nos tira do papel de vítimas das denúncias e nos coloca no comando da única coisa que realmente temos: nossas próprias ações e pensamentos. Quando aceitarmos que o mundo ao nosso redor sempre terá imprevistos e desafios, aprendemos a lidar com eles de forma mais serena. Então, na próxima vez que você sentir que está ficando irritado ou ansioso, pare e pergunte: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, aceite e siga em frente. Se a resposta for sim, tome a melhor atitude possível dentro do seu alcance. Essa simples mudança pode transformar sua vida. Use a técnica do Premeditatio Malorum, ou simplesmente visualização negativa. Você já imaginou o pior cenário possível antes de uma situação importante? Talvez tenha pensado que algo poderia dar errado antes de uma entrevista de emprego, um exame ou uma viagem. Embora muitas pessoas vejam isso como pessimismo, os filósofos estoicos acreditaram que essa prática, quando feita corretamente, pode ser uma das ferramentas mais poderosas para desenvolver resiliência e evitar frustrações. Essa técnica é chamada de Premeditatio Malorum, que em latim significa a premeditação dos homens. O objetivo não é ser negativo ou viver com medo, mas sim preparar a mente para qualquer adversidade, garantindo que, quando os desafios vierem, você já esteja mentalmente pronto para enfrentá-los. O filósofo Sêneca, um dos maiores expoentes do estoicismo, disse: é na paz que devemos nos preparar para a guerra. Isso significa que, quando estamos tranquilos, devemos nos antecipar às dificuldades que podem surgir. Dessa forma, quando os desafios realmente aparecem, já estaremos emocionalmente preparados para lidar com eles sem desespero ou surpresa. Por que a visualização negativa é tão poderosa? Nosso cérebro tende a reagir mal a imprevistos. Quando algo inesperado acontece, um problema no trabalho, uma discussão ou uma mudança de planos, a mente entra em estado de choque e não sabe como lidar com a situação. Mas quando já imaginamos essas possibilidades antes, nossa mente responde com mais calma e tomamos melhores decisões. Marco Aurélio, imperador romano e um dos filósofos estoicos mais conhecidos, praticava diariamente a Premeditatio Malorum. Ele disse: ao amanhecer, diga a si mesmo: hoje encontrei a ingratidão, a traição, a inveja e a arrogância. Mas nada disso me afetará, porque sei que faz parte da natureza humana. Em outras palavras, se você já espera que obstáculos surjam, não será pego de surpresa. Isso não significa que você deseja que coisas ruins aconteçam, mas sim que está pronto caso elas venham. Como aplicar a Premeditatio Malorum na vida diária? Agora que entendemos a teoria, vamos ver como podemos aplicar essa técnica no dia a dia para desenvolver mais equilíbrio emocional e evitar frustrações. 1. Antes de um evento importante, imagine os possíveis desafios. Se você tem uma apresentação no trabalho, uma prova ou um encontro importante, pense: e se o trânsito for ruim e eu me atrasar? E se as pessoas não gostarem da minha apresentação? E se eu esquecer o que tenho que dizer? O que fazer? Ao imaginar essas situações, pense também em soluções. Se o trânsito estiver ruim, posso sair mais cedo. Se eu esquecer o que tenho que falar, posso ter um plano B, como um roteiro escrito. Se minha apresentação não agrada, posso usar isso como aprendizado para melhorar na próxima vez. Dessa forma, se algo der errado, você não será pego de surpresa e terá mais controle sobre a situação. 2. Prepare-se para imprevistos no seu dia a dia. Todos os dias estamos sujeitos a pequenos problemas: filas demoradas, aparelhos eletrônicos falhando, pessoas mal-humoradas. Se você já espera que isso possa acontecer, sua ocorrência será muito mais serena. Dica prática: antes de sair de casa, diga a si mesmo: hoje, posso enfrentar atrasos, pessoas rudes ou problemas inesperados, e tudo bem. Não vou deixar que isso abale meu humor. Com essa mentalidade,
Você para de se irritar com pequenas coisas e passar a lidar com elas de forma racional. 3. Pense no pior cenário e perceba que ele não é tão ruim assim. Muitas vezes, nossos medos são exagerados. Pensamos que se algo ruim acontecer, será o fim do mundo. Mas será mesmo? Imagine que você perdeu o emprego. O que aconteceria? Sim, você teria dificuldades, mas você poderia procurar outra oportunidade. Poderia aprender algo novo, adaptar-se e crescer com a experiência. Dica prática: sempre que você tiver medo de algo, pergunte-se: qual seria o pior cenário possível? E o que eu poderia fazer para me recuperar? Ao fazer isso, você perceberá que a maioria das dificuldades da vida pode ser superada, e esse simples pensamento traz mais segurança e confiança. 4. Aplique a Premeditatio Malorum para desenvolver gratidão. Outro benefício dessa prática é que, ao imaginar a falta de algo, você passa a valorizar mais o que tem. Sêneca recomendava que, de vez em quando, as pessoas se colocassem em situações desconfortáveis de propósito, para perceberem que podiam viver com menos e que muitos dos seus medos estavam infundados. Dica prática: passe um dia sem redes sociais para ver como se sente. Durma sem travesseiro ou coma uma refeição simples para lembrar que luxos não são essenciais. Ande em vez de pegar um transporte para perceber que você consegue se adaptar a diferentes situações. Essas pequenas experiências ajudaram a fortalecer sua mente e ensinam que você pode se virar bem, mesmo quando as coisas não saem como esperado. A verdadeira preparação para a vida. A Premeditatio Malorum não é sobre ser negativo, mas sim sobre estar pronto para qualquer coisa. Se você se prepara mentalmente para os desafios da vida, eles deixam de ser um choque e passam a ser apenas situações que você já esperava e sabe como lidar. A grande lição do estoicismo é que não temos controle sobre tudo o que acontece, mas temos controle sobre nossa resposta a isso. Então, experimente essa prática. Antes de cada dia, cada compromisso ou cada grande decisão, visualize os desafios que surgem e pense em como reagir a eles. Você verá que, com o tempo, a vida se tornará muito mais leve e previsível. Mesmo nas situações mais imprevisíveis. Lembre-se: o que pega desprevenido, machuca mais. O que já foi previsto, fortalece. Pratique a autodisciplina e a moderação. A autodisciplina sempre foi um dos pilares do estoicismo. Para os filósofos estoicos, a verdadeira liberdade não vem da satisfação imediata dos desejos, mas do controle sobre si mesmo. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por distrações, consumo excessivo e busca por prazer instantâneo, a prática da moderação se torna mais necessária do que nunca. Os estoicos acreditavam que o excesso leva à fraqueza, tanto no corpo quanto na mente. Comer demais, dormir demais, gastar demais ou se entreter sem limites, não traz felicidade real. Pelo contrário, cria uma dependência que nos torna vulneráveis. O objetivo do estoico não é eliminar o prazer, mas sim aprender a não ser escravo dele. Porque a autodisciplina é fundamental. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, disse: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. Essa frase resume bem o pensamento estoico sobre disciplina. Se você não controla seus impulsos, seus desejos controlam você. Quantas vezes já prometemos acordar mais cedo, evitar distrações, mas falhamos porque não conseguimos resistir ao que é mais fácil? O problema não é falta de motivação, mas sim falta de disciplina. A boa notícia é que a autodisciplina não é um talento inato, mas sim uma habilidade que pode ser treinada. A melhor forma de fazer isso é começar com pequenas ações diárias. Como praticar a moderação no dia a dia? A moderação não significa viver uma vida sem prazeres, mas sim saber dosá-los para que não nos prejudiquem. Aqui estão algumas formas de praticar essa ideia estoica no cotidiano. 1. Controle a alimentação. Os estoicos acreditavam que a comida não deveria ser usada como um fim, mas sim como meio para manter o corpo saudável.
Epicteto dizia que comer em excesso e buscar apenas prazeres no paladar tornava as pessoas dependentes. Isso não significa que você nunca possa comer algo saboroso, mas sim que precisa aprender a ter equilíbrio. Dica prática: experimente comer um pouco menos do que deseja em cada refeição. Isso ensina seu corpo a não depender do excesso e fortalece sua força de vontade. 2. Reduza o tempo no celular e nas redes sociais. Vivemos na era da distração, onde a cada minuto recebemos notificações e estímulos que nos tiram do foco. Para os estoicos, o tempo é um dos bens mais valiosos que temos, e desperdiçá-lo com excessos de entretenimento pode nos impedir de alcançar nossos objetivos. Dica prática: defina um limite diário para o uso das redes sociais. Se for difícil, tente começar a ficar 1 hora sem celular ao acordar e antes de dormir. 3. Acorde e durma em horários regulares. Os estoicos valorizavam a disciplina no descanso. Eles acreditavam que o corpo precisa de uma rotina equilibrada para funcionar bem. Dormir demais ou ter horários desregulados pode causar preguiça e falta de produtividade. Dica prática: estabeleça uma rotina de sono e siga-a todos os dias, mesmo nos finais de semana. Isso fortalece sua disciplina e melhora seu desempenho diário. 4. Evite compras impulsivas. O consumismo é um dos grandes inimigos da moderação. Muitas vezes, compramos coisas que não precisamos, apenas para satisfazer um desejo momentâneo. Mas os estoicos ensinaram que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na nossa capacidade de viver com pouco. Dica prática: antes de comprar algo, espere 24 horas e pergunte-se: eu realmente preciso disso? Esse hábito simples evita gastos desnecessários. 5. Pratique o desconforto voluntário. Os estoicos acreditam que passar por pequenos desafios voluntários fortalece o caráter. Marco Aurélio disse que devemos nos preparar para tempos difíceis, pois a vida nem sempre será confortável. Dica prática: tente tomar banhos frios, caminhar sem casaco em dias frios ou passar um dia sem gastar dinheiro. Essas pequenas dificuldades tornam você mais forte e menos dependente do conforto. O poder do autocontrole. A autodisciplina e a moderação não são restrições, mas sim ferramentas para viver com mais liberdade. Ao aprender a controlar nossos impulsos, nos tornamos donos de nós mesmos e evitamos os exageros que nos tornam fracos. A mudança não acontece de um dia para o outro, mas sim com pequenos passos. Escolha um dos desafios acima e tente aplicá-lo hoje. Com o tempo, você verá como o autocontrole pode transformar sua vida. Lembre-se da pergunta estoica: você é dono dos seus desejos ou eles são donos de você? Pratique a aceitação do destino. O amor fati. Quantas vezes você já se perguntou por que certas coisas aconteceram na sua vida? Talvez tenha enfrentado dificuldades inesperadas, perdas ou situações que compensam injustiças. A ocorrência natural da maioria das pessoas é resistir, reclamar e desejar que as coisas fossem diferentes. Mas os estoicos acreditam que essa resistência ao que já aconteceu só gera sofrimento. É aqui que entra um dos conceitos mais poderosos do estoicismo: o amor fati, uma expressão em latim que significa amor ao destino. Esse princípio nos ensina que, em vez de resistir aos acontecimentos da vida, devemos aceitá-los de coração aberto. Não apenas suportá-los, mas amá-los. O filósofo estoico Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que elas aconteçam como devem acontecer, e sua vida será tranquila. Ou seja, a verdadeira paz não vem de tentar mudar o incontrolável, mas de aprender a ver cada situação, boa ou ruim, como parte de um caminho necessário para o nosso crescimento. O que significa realmente aceitar o destino? Aceitar o destino não significa ser passivo ou desistir dos seus sonhos. Pelo contrário, os estoicos eram pessoas extremamente ativas, que buscavam sempre melhorar a si mesmos e o mundo ao seu redor.
A diferença é que eles entendem que nem tudo está sob nosso controle. Podemos nos esforçar, planejar e trabalhar duro, mas algumas coisas simplesmente acontecem de forma diferente do que você deseja. E quando isso acontecer, temos duas opções: lutar contra a realidade e sofrer, aceitar e aprender com a situação. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu: uma pedra atirada para o alto não diz, eu queria subir. Nem diz, eu queria descer. Ela apenas segue seu curso. Assim como a pedra obedece às leis da natureza, nossa vida também segue um fluxo que nem sempre podemos controlar. Mas, em vez de resistir, podemos abraçar cada momento e tirar o melhor dele. Como aplicar o amor fati no dia a dia? Agora que entendemos o conceito, vamos ver algumas formas práticas de aplicar o amor fati em nossa vida diária. 1. Pare de lutar contra o que já aconteceu. Uma das maiores causas de sofrimento é querer mudar o passado. Podemos nos arrepender de decisões, lamentar perdas ou desejar que as coisas tenham sido diferentes. Mas a verdade é que o passado não pode ser alterado. O que pode ser alterado é a forma como reagimos a ele. Dica prática: sempre que algo ruim acontecer, em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Isso muda sua mentalidade de vítima para protagonista de sua própria vida. 2. Veja desafios como oportunidades de crescimento. Muitas vezes, só percebemos depois que as dificuldades foram essenciais para nosso crescimento. O que parecia um fracasso pode ter sido uma lição útil, e o que parecia uma perda pode ter nos levado a um caminho melhor. Dica prática: ao enfrentar um problema, experimente dizer a si mesmo: isso está acontecendo para o meu bem, mesmo que eu ainda não consiga enxergar como. 3. Transforme instruções em facilidades ativas. Recuperar é uma forma de resistência à realidade. Quando dizemos isso não deveria ter acontecido, estamos apenas gastando energia em algo que não podemos mudar. O que os estoicos fizeram foi aceitar cada situação com serenidade e agir da melhor maneira possível a partir dela. Dica prática: sempre que sentir vontade de reclamar, pare e respire fundo. E reflita: posso mudar essa situação? Se sim, faça algo para mudá-la. Se não, aceite e siga em frente. 4. Use o amor fati para lidar com perdas e frustrações. Todos nós falamos por perdas, de pessoas queridas, oportunidades ou fases da vida. A dor é natural, mas o sofrimento prolongado vem da resistência à realidade. O amor fati nos ensina que até a dor tem um propósito e que possamos aprender com o que passou, mas continuar caminhando. Dica prática: em vez de focar no que foi perdido, tente agradecer pelo que foi vivido. Pergunte-se: o que essa experiência trouxe de bom para minha vida? Isso ajuda a ressignificar a dor e seguir em frente com mais leveza. 5. Encare o futuro com abertura, não com medo. Muitas pessoas vivem ansiosas pelo futuro, tentando prever e controlar tudo. Mas o estoicismo nos ensina que a melhor forma de viver é aceitar o que vem, confiando que cada evento tem um propósito. Dica prática: ao invés de se preocupar com o futuro, adote a mentalidade: seja o que for que aconteça, eu estarei pronto para enfrentar. Isso reduz a ansiedade e aumenta a confiança na própria capacidade de adaptação. Viva com mais leveza e facilidades. O amor fati não é apenas um conceito filosófico, é uma forma de viver com mais serenidade, gratidão e coragem. Quando aceitamos cada evento da vida como parte do nosso caminho, deixamos de lutar contra o que não pode ser mudado e focamos no que realmente importa. Como vamos responder a isso? A pergunta que fica é: você vai continuar resistindo ao que já aconteceu, ou vai aprender a abraçar cada momento da vida, bom ou ruim, como parte da sua jornada? Pratique o amor fati todos os dias e veja como sua visão de mundo pode mudar. Lembre-se, não existe caminho errado, apenas caminhos diferentes para o aprendizado. Foque no que você pode controlar e libertar-se do resto.
Você já se preocupou com coisas que estão totalmente fora do seu controle? Talvez com o que as pessoas pensam de você, com as decisões do governo, com o comportamento dos outros ou até com o clima. É natural querer que as coisas aconteçam da maneira que você deseja, mas a verdade é que muitas coisas na vida não dependem de nós. Os estoicos acreditavam que o segredo para uma vida tranquila e equilibrada é distinto o que podemos controlar e o que está além do nosso alcance. Essa ideia vem de Epicteto, um dos filósofos estoicos mais influentes, que disse: a felicidade e a liberdade começam com uma compreensão clara de uma regra simples. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Quando gastamos energia tentando mudar o que está fora do nosso alcance, nos frustramos, nos estressamos e perdemos tempo. Mas quando nos concentramos no que podemos realmente influenciar, ganhamos paz interior e poder sobre nossa própria vida. O que você pode e o que não pode controlar? Para aplicar esse princípio na prática, primeiro precisamos entender a diferença entre o que está no nosso controle e o que não está. Vamos dividir isso de forma simples. Coisas que você pode controlar: suas atitudes, suas escolhas, seus pensamentos e emoções, seu esforço diário, como você reage aos desafios, seu aprendizado e crescimento pessoal. Coisas que você não pode controlar: o que as outras pessoas pensam de você, o passado, o futuro, a economia, a política e o clima, o comportamento de familiares, amigos e colegas de trabalho, situações inesperadas da vida. Parece óbvio, mas muitas vezes gastamos energia tentando mudar o que está na segunda lista, enquanto negligenciamos o que está na primeira. O segredo do estoicismo é desviar o foco do que não depende de nós e concentrar nossos esforços no que realmente podemos fazer. Como aplicar esse princípio no dia a dia? Agora que entendemos essa ideia, vamos ver como aplicar a forma prática para reduzir frustrações e viver com mais leveza. Diante de qualquer problema, pergunte-se: isso está sob meu controle? Muitas vezes, quando algo nos preocupa, entramos em uma espiral de ansiedade e estresse. Mas antes de gastar sua energia com isso, pergunte-se: 1. Posso fazer algo para mudar essa situação? Se a resposta for não, não vale a pena perder tempo com isso. Se for sim, direcione sua energia para resolver a situação. Exemplo: alguém falou mal de você. Você não pode controlar as palavras dessa pessoa, mas pode escolher como reagir. Pode se irritar e se decepcionar, ou simplesmente ignorar e seguir sua vida. 2. Foque no que você pode melhorar em si mesmo. Em vez de tentar mudar os outros, foque no que você pode fazer. Não adianta querer que seu chefe seja mais gentil, seu amigo seja mais presente ou que a economia melhore do dia para a noite. Mas você pode trabalhar suas habilidades, melhorar sua paciência e aprender a se adaptar às dificuldades. Exemplo: se o trânsito for ruim, a reclamação não vai resolver. Mas sair de casa mais cedo ou ouvir um podcast enquanto dirige pode tornar a situação mais produtiva. 3. Pratique a estoica acessível. Aceitação não significa passividade. Os estoicos não acreditaram em simplesmente aceitar tudo sem agir. A ideia é aceitar o que não pode ser alterado e agir sobre o que pode. Exemplo: se está chovendo no dia de um evento ao ar livre, você tem duas opções: reclamar e se frustrar ou aceitar e pensar em um plano B. Qual das duas opções vai te deixar mais tranquilo? O poder da escolha. O estoicismo ensina que, no final, tudo se resume à escolha. Você pode gastar sua energia, brigando contra o que não pode mudar ou usar para transformar aquilo que está ao seu alcance. A escolha é sua. Mas uma coisa é certa: quando você foca no que pode controlar, sua vida muda completamente. A verdade é simples: você pode continuar se desgastando com coisas que não pode mudar ou pode direcionar sua energia para aquilo que realmente está ao seu alcance. A escolha é sua. Quando você aprende a focar no que pode controlar e se libertar do resto, sua vida muda. Os estoicos já sabiam disso há séculos, e agora você também sabe.
Mas saber não basta. É preciso praticar. Isso está sob meu controle. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e me conte aqui nos comentários. O que você vai começar a mudar na sua vida hoje? Nos vemos no próximo vídeo. Viva com mais leveza e sabedoria. Até lá!